Romanos 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Digo, porém, não ouviram? Digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins da terra. Amém? Levanta tuas mãos, ó poder de Deus, e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Palavra do Senhor, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel e digna de toda aceitação. Sabemos também, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade, ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E o Senhor, através da sua palavra, ele vem falar conosco nesta noite, ou seja, como que o homem, como que a mulher podem herdar a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz, irmãs, porque todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja escravo, enfim, ele não faz acepção de pessoa. Por isso que ele diz nesta noite que toda aquela que invocar o nome do Senhor
será salvo. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, em pleno século XXI, apesar do avanço da tecnologia, ainda existem homens e mulheres que estão invocando a deuses mudos, a deuses que não podem salvar. Mas este Senhor, em que a Bíblia está mencionando aqui nesta noite, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele diz na sua palavra, porque toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. Mas não é só invocar que nós temos que invocar. Nós temos que viver a verdade da palavra. Nós temos que viver a palavra. Quantas que dizem serem servos e servas de Deus, mas não abandonaram o seu pecado, não abandonaram a sua idolatria, não abandonaram o futebol, não abandonaram as músicas mundanas, não abandonaram aquilo que desagrada a Deus e ainda acham que são salvos e que são salvos. Mas a palavra de Deus diz aqui nesta noite que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Vejam bem, irmãos. Vejam bem, irmãs. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a partir de hoje, você não tem mais desculpa, tá, irmã? A partir de hoje, você não tem mais desculpa, tá, irmão? Porque o Senhor mandou o servo dele pregar a sua palavra aqui nesta noite. Porque ele diz na sua palavra: como, pois, invocarão? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não havia, mas hoje há. Hoje existe aquele homem, aquela mulher que toda noite estão nesse santo altar pregando a palavra do Senhor, pregando a verdade da palavra do Senhor. Então, irmãos e irmãs, hoje nós não temos desculpa de dizer que não ouvimos a palavra de Deus. O homem, a mulher, não terá desculpa de, naquele dia, dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu nunca ouvi a tua palavra. Senhor, eu nunca ouvi que pregarem contra a calça comprida, nunca pregarem contra o corte do cabelo, contra a vaidade, contra o pecado, contra a maldita televisão, que está destruindo lares, que está destruindo família, que está destruindo casamento, mas o povo não quer nada com Deus. O mundo não quer nada com Deus, mas o Senhor aqui nesta noite enviou o seu servo para pregar a verdade da palavra de Deus para você, minha irmã. A verdade da palavra de Deus para você, meu irmão.
Lerei mais uma vez, para que o meu irmão entenda, para que a minha irmã entenda, que a palavra de Deus, ela é tremenda, e ela não deixa dúvida na nossa vida, não deixa dúvida em nosso coração. Como? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Agora já não. Agora vocês já deixaram de ouvir. Agora vocês estão ouvindo. Agora você não tem desculpa mais dizer assim, não, mas ninguém me falou. Hoje, se nunca falaram para você, hoje você está ouvindo com seus próprios ouvidos. Então não tem desculpa de você chegar naquele dia, mas ninguém me falou. E como crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Não havia, mais uma vez digo, não havia, porque hoje existe homens e mulheres que pregam a verdade da palavra de Deus, que pregam a verdadeira santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová. Aleluia, glória a Deus. Hoje se prega a verdade. Está certo que as igrejas mundanas, está certo que os falsos pastores, os falsos profetas não pregam contra o teu pecado, não pregam contra a tua vaidade, não prego contra o divórcio, não prego contra a prostituição, não prego contra a fornicação, não prego contra a maldita da televisão, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Senhor, que está falando conosco aqui agora, através da sua palavra, ele abomina o pecado. E ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, em Hebreus 12, versículo 14, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Como assim verá a Deus? Não vai subir. O homem divorciado e casado de novo vai subir para o céu? A mulher divorciada e casada de novo vai subir para o céu? Não vai. Mas os falsos pastores, os falsos profetas, dizem que não tem problema a irmã se divorciar e casar de novo. O irmão se divorciar e casar de novo. Mas eu digo para os irmãos, para as irmãs, que a própria palavra de Deus diz, em Malaquias 2, versículo 16, que o Senhor Deus aborrece o repúdio. O Senhor Deus odeia o divórcio. Se o próprio Deus odeia o divórcio, por que o homem, por que a mulher estão aceitando o divórcio? Será que a palavra de Deus mudou? Será que Deus mudou, irmãos e irmãs? Não, Ele não mudou e não vai mudar, porque Ele diz na sua palavra, eis que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Mas por falsos pastores, por falsos mestres, por falsos profetas, essa palavra já mudou faz muito tempo. Porque muitos que pregavam contra o divórcio, hoje estão divorciados e casados de novo. Enfim, a palavra mudou para eles. A palavra mudou para elas. Mas a verdade da palavra de Deus não muda, não mudou e não vai mudar. E como pregarão? E como pregarão se não forem enviados?
Ah, mas nesta noite eu estou pregando, porque eu fui enviado. E como pregarão se não forem enviados? Por nesta noite eu estou pregando, que o divorciado não vai herdar o reino de Deus. Divorciado e casado de novo. Agora, se você divorciar e não casar de novo, você pode ir para o céu. Mas desde que você não toque no homem, desde que você não toque numa mulher, desde que você se torne eunuco para Deus, desde que você se torne eunuca para Deus, você vai para o céu. Ué, mas você não acabou de falar que o divorciado não vai para o céu? Você se contradisse na palavra? A palavra de Deus não se contradiz. Se você se divorciar e não casar de novo, e não viver com ninguém, não tocar no homem, nem tocar em mulher, você vai subir ao céu com Jesus. Mas desde que você viva esta palavra, que é difícil. Então o Senhor não se contradiz na sua palavra. Enquanto os falsos pastores, falsos mestres estão dizendo que pode, que é melhor casar do que ficar pecando. Pois é. Então continue pecando que você vai para o inferno. Você não vai para o céu. Eu não estou pregando caminho fácil para vocês aqui nesta noite. Eu não estou pregando caminho light para vocês aqui nesta noite. Eu estou pregando o caminho estreito, irmãos. Eu estou pregando uma verdade que o próprio Senhor Jesus pregava na época em que ele esteve aqui nesta terra. Porque ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Para os irmãos saberem que não fique em minhas palavras, mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que naquele dia, os idólatras, então eu vou dizer para você, que vem de encontro com esta palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho, e ela será minha filha. Mas, quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Como assim adúlteros? Adúlteras é aquele homem, aquela mulher que deixa o seu marido e casa com outro. Aquele irmão que deixa a sua esposa e casa com outro. Estes estão em adultério. E quanto aos fornicadores? E quanto aos fornicadores? É aquele jovem, é aquela jovem que não casaram e vive fornicando por aí, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os fornicários também não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então, irmão, a Bíblia ela é bem complexa. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então eu entendo, irmãos e irmãs, que o homem e a mulher só vai para o inferno se quiser ir para o inferno. Porque a Bíblia está tudo na Bíblia o que nós precisamos. A santificação está na Bíblia? Está na Bíblia. Nós temos que meditar na Bíblia, temos que dia e noite. Dia e noite nós temos que meditar na Bíblia, porque os falsos profetas estão mentindo para o povo, pegando textos isolados dentro da Bíblia para mentir para o povo. E o povo
caindo na lábia dos falsos profetas. Por quê? Por quê? Porque não meditam a palavra do Senhor. E como pregarão, se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, e dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daquelas que anunciam a paz, que pregam a paz e que anunciam coisas boas. E eu estou, irmãos e irmãs, anunciando coisas boas para vocês aqui nesta noite. Não tem algo melhor, não tem coisa mais boa do que a nossa salvação. Não tem coisa mais boa do que nós sermos transformados em novos homens, em novas mulheres, e viverem, irmãos e irmãs, em novidade de vida na presença do Senhor. Mas para isto, nós temos que abdicar do adultério, da fornicação, da vaidade, da maldita televisão, né? Que tem destruído o casamento, que tem destruído famílias. Por que os jovens estão, a maior parte dos jovens estão todos viciados em drogas no dia de hoje? Jovens e jovens, por causa da maldita televisão. Novela só explica o que não presta, só mostra o que não presta. Ensina o homem a trair a sua mulher, explica a mulher trair o seu marido. E aí vai. Só coisas terríveis a televisão mostra. Mas este homem, esta mulher, muitos e muitas ficam horas e horas na frente da maldita televisão, ouvindo Satanás falar com ele, e não gastam nem 5 minutos no seu dia para meditar a palavra do Senhor, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Infelizmente está assim, irmãos. E aí quer que a sua vida mude? Como que a tua vida vai mudar se você não conversa com Deus? Como que a tua vida vai mudar se você não abre a palavra de Deus para falar com Deus e Deus falar com você através da palavra? Nós temos que ter sede desta palavra. Nós temos que ter vontade desta palavra, viver, comer, se alimentar desta palavra, para estarmos com a nossa alma fortalecida, para não sermos enganados por Satanás. Mas a palavra de Deus, irmãos e irmãs, diz para nós, nesta noite, nem todas, porém, obedecem ao Evangelho. Quem está entendendo, grita amém. Acabou até o glória a Deus da igreja essa palavra, né? Deus santo é o Senhor. Acabou até o glória a Deus. Porque ele diz na sua palavra, irmão, nem todas obedeceram ao Evangelho. Ah, mas eu sou crente. Eu sou crente e o meu pastor lá é uma bênção. E ele falou que eu não preciso usar saia, que eu posso continuar usando calça comprida. Ele fala também que eu tenho que me maquiar para ficar bonita. Você tem que ser bonita para Deus, não para o mundo. A tua beleza tem que ser interior, não exterior, segundo Pedro fala.
Que a beleza da mulher tem que ser no seu interior, não no seu exterior. E outra, você tem que ser bonita para o teu marido, não para pastor. Mas os falsos profetas estão mentindo por aí. Que não faz mal isso, que não faz mal aquilo. E com isto, o povo estão a passos largos para a perdição no fogo do inferno com Satanás. Ah, mas o pastor, o meu pastor, ele diz que não faz mal eu jogar meu futebolzinho, porque afinal de contas futebol é esporte. Que não faz mal eu jogar minha sinuquinha, tomar minha cervejinha, porque afinal, olha o calor que tem feito, ninguém é de ferro. Glória a Deus. Só que lá no inferno não vai ter cerveja para você não, lá vai ter fogo. Para aqueles que desobedecem o Evangelho de Deus, para aqueles que desobedecem o Evangelho do Reino, não vai ter moleza. Em compensação, aqueles que vivem e obedecem ao Evangelho de Jesus, só haverá naquele dia, a partir daquele dia, gozo, paz e alegria. Aleluia! Então ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, que nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ele diz, Senhor, quem creu na minha pregação? Será que tem alguém que está crendo na minha pregação aqui nesta noite? Será que a igreja está crendo nesta pregação aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Aquele que crê nessas palavras que está sendo pregada aqui nesta noite será bem-aventurado, será bem-aventurada a partir desta noite. Glória a Deus. Oh, irmãos e irmãs, estamos no tempo do fim, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Então o próprio Isaías fala na sua palavra, Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação, pastor? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo na palavra de Deus, que nós precisamos ouvir e ver, está na palavra de Deus. O homem, a mulher, só vai para o inferno se quiser. Se quiser. Porque a vontade do Senhor é que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite venhamos a se perder, mas que todos nós venhamos a ser salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está vendo, irmão? Está vendo, irmãos? Que através da palavra, talvez, pelo fato de nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai trabalhando no teu coraçãozinho. Ele vai trabalhando na sua mente. E ele vai mostrando para você, através da palavra, que você tem que viver a palavra. Ele está mostrando, está colocando na tua mente, no teu coração,
libertar você do mundo e do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. É o próprio Deus, que é através da sua palavra. Glória a Jesus, aleluia. Porque Ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Ele diz na sua palavra, Ele diz na sua palavra, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Os falsos profetas pregando o caminho largo, dizendo que não faz mal isso, que não faz mal aquilo, que Deus só quer o teu coração, que Deus não quer a maneira com que você está trajado, a maneira com que você anda, com trajes de escandalosos, mentirosos, filhos do diabo, porque não é isto que a palavra de Deus diz. Não é isto que a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, porque a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 22, versículo 5 diz: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, porque quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. E você vai para o céu de calça comprida, irmão? E você vai para o céu, irmão, muitas vezes desagradando a Deus. Irmãos, a palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida quanto à santificação do homem e da mulher. Não deixa. Porque quem está falando aqui nesta noite é o pregador. Mas as palavras não são do pregador, não. Mas as palavras estão vindo, irmãos e irmãs, direto do trono de Deus para o nosso coração aqui nesta noite, através do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então muitas acham que é o pregador que está falando. O pregador não tem essa sabedoria, mas o Deus Todo-Poderoso transmite sabedoria para o pregador, e o pregador prega para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Digo, porém, não ouviram? Digo, porém, não ouviram? Está dentro da Bíblia, irmão. Aleluia. Digo, porém, não ouviram? Não ouviram? Sim. Não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Que essa palavra que eu acabei de pregar para você, irmão, que eu acabei de pregar para você, irmã, é a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo disse à igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.